Fala pessoal, tudo bem com todos? Espero que todos estejam bem. Neste primeiro vídeo, estarei trazendo aqui um conteúdo relacionado a Design Patterns, ou em português, padrões de projeto. E brevemente estarei abrindo uma playlist sobre Design Patterns, trazendo conceitos, mostrando na prática e tentando trazer de forma mais simples possível para que a gente possa debater e compartilhar o conhecimento. Então, preparei aqui um material para que a gente não fique em algo só falando e não ter o que mostrar. Então, separei aqui um conteúdo. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu comentário, sua curtida e o feedback para que a gente possa melhorar para os próximos conteúdos. Então, vamos lá. Aqui no índice eu separei em três partes, em três tópicos. O primeiro tópico vai ser a introdução do que é um padrão de projeto, um design pattern. O segundo tópico são os princípios. O terceiro tópico, classificação dos padrões. Abordando agora sobre o primeiro tópico, que é a introdução. O primeiro ponto é: o que é um padrão de projeto? Um padrão de projeto é considerado uma solução típica para problemas comuns em projetos de softwares. Eles são considerados como plantas de obra pré-fabricadas, onde a gente pode customizar para resolver um problema de código que está ali presente no nosso software, no nosso código. Então, qual que é o ponto? Primeiro ponto de atenção. Você simplesmente não pode chegar lá, pegar um padrão da internet, um design pattern da internet, copiar e colocar dentro do seu código. Esse é o primeiro ponto. Diferentemente de como a gente faz com funções, métodos, bibliotecas que a gente acaba encontrando por aí. Por quê? Porque o padrão ele não é um pedaço de código específico, e sim um conceito geral para resolver um problema particular. Desta forma, você pode seguir os detalhes do padrão e implementar uma solução que mais se adeque às realidades do seu programa. Outro ponto também, o pessoal confunde bastante os padrões com algoritmos, porque ambos ali, afinal de contas, descrevem soluções típicas para alguns problemas comuns conhecidos. Porém, um algoritmo ele sempre define um conjunto claro de ações para atingir uma meta. Já um padrão é mais uma descrição de alto nível de uma solução. O código do mesmo padrão aplicado para dois programas distintos pode ser bem diferente. Então, como eu disse, é mais um conceito geral, não é um Ctrl+C, Ctrl+V. Para a gente finalizar essa comparação entre algoritmo e padrão de projeto, eu tenho aqui um conceito bem interessante, que a gente pode fazer uma analogia. Um algoritmo ele seria uma receita de comida. Ela tem etapas claras para chegar a um objetivo. E um padrão ele é mais como uma planta de obras, como eu havia citado. Você pode ver o resultado e suas funcionalidades, mas a ordem exata de implementação depende unicamente de você. Então você pode adaptar, você pode fazer modificações. Seguindo o tópico de introdução, separei um slide aqui do que consiste um padrão. Então, qual que é o padrão, entre aspas, que um padrão de projeto segue? Então, a maioria desses padrões de projetos são descritos formalmente para que diferentes pessoas possam implementá-los em diferentes contextos, ou seja, em diferentes aplicações. E aqui estão algumas seções que normalmente estão presentes em uma descrição de um padrão. O que é que o propósito ele traz? Ele descreve brevemente o problema e a sua solução. As estruturas relacionadas às estruturas de classe e mostram cada parte do padrão e como se relacionam. E por fim, a motivação, que explica a fundo o problema e a solução que aquele determinado padrão de projeto torna possível a resolução. Ainda assim, alguns padrões de projetos eles listam outros detalhes úteis para a gente, tais como a aplicabilidade do padrão do projeto, etapas de implementação e possíveis relações com outros projetos. Por que possíveis? Normalmente você pode utilizar
um padrão de projeto combinado com outro padrão de projeto, sem problema algum dentro do seu código. Inclusive, uma dica para você que está assistindo esse vídeo agora, tem um site chamado Refactoring Guru, onde existe um livro chamado Livro Mergulho nos Padrões de Projeto, do autor Alexander Shevitz, não sei se pronuncia dessa forma, mas espero que sim. É um livro muito bom, falando sobre design patterns, tem um custo-benefício muito bom e tem a versão totalmente em português. Ele explica sobre padrões de projeto, não especificamente com a linguagem de programação, por exemplo, C Sharp, Java, e você consegue pegar ali o conceito e absorver. Essa é uma indicação minha, eu vou deixar aqui na descrição. Não é uma parceria nada, mas é um livro muito bom. Dando continuidade ao tópico de introdução, separei mais um slide aqui importante. Por que devemos aprender sobre padrões de projeto? Porque os padrões de projeto são um kit de ferramentas para soluções tentadas e testadas para diversos problemas comuns em projetos de software. E um ponto de atenção também é que, mesmo que você nunca tenha encontrado estes determinados problemas, saber sobre os padrões ainda será muito útil, pois eles ensinam como resolver diversos problemas usando princípios de projeto orientado a objetos. Além disso, os padrões de projeto definem uma linguagem comum para que você e sua equipe possam se comunicar mais facilmente. Mas como assim, Flávio? Por exemplo, se eu conheço um determinado design pattern, um padrão de projeto, por exemplo, Facade, Mediator, entre outros que a gente vai citar mais para frente, e eu pergunto a pessoa XPTO da minha equipe se ele conhece, fica mais fácil. Até se ele não conhecer também, ele pode dar uma pesquisada sobre e ele já vai ter todos os detalhes da implementação. Do que eu estar desenvolvendo uma coisa e ter que ficar toda hora falando como é que implementa tal padrão que eu criei. E a pessoa ter que ficar perguntando como é que funciona. Agora que já vimos a importância de aprender sobre padrões de projetos, iremos entrar na classificação dos padrões. Antes de eu passar o slide, eu vou dar só uma breve comentada sobre essa classificação. Como que funciona? Os padrões de projeto eles diferem por sua complexidade, nível de detalhes e escala de aplicabilidade ao sistema inteiro sendo desenvolvido. Existem os padrões mais básicos e de baixo nível, que normalmente são chamados idiomáticos, e eles geralmente se aplicam apenas a uma única linguagem de programação. E também existem os mais universais e de alto nível, que são os padrões arquitetônicos, que os desenvolvedores podem implementar esses padrões em praticamente qualquer linguagem, ao contrário de outros padrões. Eles podem ser usados para fazer o projeto da arquitetura de toda uma aplicação. Além disso, todos os padrões podem ser categorizados por seu propósito, como a gente já havia comentado, ou sua intenção. Nesse tópico, iremos falar sobre a classificação dos padrões, onde nós temos 3 classificações, sendo elas criacionais, estruturais e comportamentais. Mas o que é que elas fornecem para a gente? Primeiramente, os padrões criacionais eles fornecem mecanismos de criação de objetos que aumentam a flexibilidade e a reutilização de código. Os estruturais eles explicam como montar objetos e classes em estruturas maiores, enquanto ainda mantém as estruturas flexíveis e eficientes. E por último, os padrões comportamentais, que cuidam da comunicação eficiente e da assinalação de responsabilidade entre objetos. Neste tópico, estarei trazendo exemplos de padrões criacionais. Nos próximos slides estarei trazendo exemplos de padrões estruturais e, por fim, comportamentais. Dentro dos criacionais, nós temos 5 padrões, sendo eles o Factory Method, Abstract Factory, o Builder, Singleton e Prototype. Não vou abordar sobre eles aqui, eu quero fazer um vídeo específico falando sobre conceito e implementação. Então, dentro dessa playlist, vou ouvir o feedback de vocês. Se vocês gostarem do vídeo, eu vou trazer cada um explicando seu conceito e a sua implementação, utilizando ali um exemplo prático. No próximo slide, como eu disse, padrões estruturais. Nós temos 7 padrões, sendo eles o Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Facade, Flyweight, Prox. Por fim, os padrões comportamentais, onde a gente tem 10 padrões. É o Chain of Responsibility, Command, Iterator, Mediator, Memento
Observer, State, Visitor, Strategy e o Template Method. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Como eu disse, eu não vou estar entrando em detalhes de cada um padrão aqui, né? Até para o vídeo não ficar muito longo, eu queria deixar separado o conceito e trazer no próximo vídeo, por exemplo, do Creacional Factory Method, o seu conceito e a sua implementação ali na prática, para ficar algo mais entendível, que vocês possam rever o vídeo várias vezes, né? Para fixar na cabeça. A todos que assistiram o vídeo, meu muito obrigado pela presença. Caso eu tenha ficado com alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários, ou se preferir, tem meu e-mail, tem o meu blog, tem meu LinkedIn e também tem minha página no Instagram relacionada a desenvolvimento. Mais uma vez, pessoal, quero deixar aqui meu muito obrigado, espero o feedback de vocês no comentário e até a próxima. Valeu!